enfim, os 4 tipos Isso. específicos de resíduos, Papelão, vidro, metal. isso, especialmente plástico, né? É importante a gente frisar que na Lei 12.305 existem alguns produtos ali que lá na lei já foi estabelecido que precisava fazer logística reversa. Exatamente. E pilhas e baterias. Pilha, bateria, desodorantes, exatamente. Isso, Nós temos pilha, bateria, desodorante, nós temos a questão dos agrotóxicos, agroquímicos, né? Temos a questão dos óleos lubrificantes, como eu falei, temos pneus. Então, a lei já trata, né, de alguns produtos que já está coberto pela lei. E fora essa lei, você começou a ter os acordos setoriais. Isso. Né? Então, se você pega, por exemplo, as embalagens plásticas, é o acordo setorial que está puxando essas embalagens de volta. Então, legal que esse acordo setorial ele tem força de lei junto a essas empresas, né? Se elas não cumprirem essa logística reversa estabelecida por acordo setorial, elas correm o risco, inclusive, de serem embargadas, não é isso? Sim. E, salvo engano, esse acordo setorial foi firmado de logística reversa de embalagens, né? Ele foi estabelecido em 2015, não é isso? Exatamente, é isso aí. E de lá você tem um programa Dê as Mãos para o Futuro, né, que é um programa da ABPEC, de Associação Brasileira de Higiene e Beleza, que funciona muito bem. Tem um grupo bastante amplo de empresas que subsidiam esse programa e faz com que as embalagens sejam coletadas e destinadas a cooperativas e associações de catadores, para ser reciclado e ter o destino correto. Então, a associação hoje e as cooperativas, né, tem um trabalho, assim, eu diria que essencial para que o projeto pare de pé. Assim, é importante a gente saber que a logística reversa de embalagens, ela gerou uma necessidade inclusive impositiva das empresas fazerem, né, promoverem a reciclagem. Isso gera uma demanda de mercado, né, que é uma boa oportunidade de mercado para as associações, não é verdade? Sem dúvida. E a gente tem conversado aqui com as associações e muitas vezes elas, primeiro, elas muitas vezes não vendem diretamente para a indústria de reciclagem, né? Muitas vezes tem ali um aparista, um atravessador, alguma Os coisa. agregadores, né? Uhum. Isso. E também ela não consegue, muitas vezes, negociar diretamente com donas de marca, né? O crédito recicla mais ou alguma coisa assim. Por que que isso acontece, né? Porque eu garanto que é do interesse das grandes marcas, né? Unilever, Nestlé, BR Foods, etc. P&G, Boticário, Reckitt, Natura. Isso. Se associar a projetos que tragam geração de emprego e renda e resolvam um problema socioambiental, né? Por que essa aproximação é tão complexa, assim, complicada? Na verdade, acho que tem alguns pontos para a gente explicar, Robson, mas o teu ponto é extremamente importante. Acho que obrigado por trazer esse tema. O que acontece hoje, né? Primeiro, só um esclarecimento. A grande marca, ela normalmente, eu diria que na grande maioria, 85% delas, não compram resina, elas não compram plástico, tá? Elas compram frasco, tampa e rótulo, para falar da embalagem de plástico. Entendeu? Então, o que tem antes dela? Antes dela tem o chamado convertedor, que este sim compra resina reciclada. Tá? Então, o que acontece? Empresas, como eu acabei de citar o exemplo da Unilever, né? Juntamente com uma empresa de Cerqueira César Ecológico e a Aptar é um produtor de tampas da Unilever. Então, a Unilever não compra a resina para fazer a tampa, ela compra a tampa pronta. Entendeu? Então, esse é o normal que está posicionado no Brasil. Então, você pega uma P&G, por exemplo, ela não compra a resina. Ela compra a tampa, frasco e rótulo de alguém, de um convertedor. Tá? Então, só para explicar essa cadeia, por isso que a grande marca, ela muitas vezes, ela faz com que o projeto aconteça, mas ela não vai comprar o material direto. Tá? Agora, um ponto importante que você trouxe é o seguinte. Hoje, né, nós temos uma situação no mercado de upcycling, né, no mercado de material de grande performance, que é o seguinte. Hoje, você tem... Mas nós temos 4 grandes empresas que vendem material reciclado para as grandes marcas hoje. 4 grandes empresas. Tá? Então, essas 4 grandes empresas ofertam em torno de 40 mil toneladas de material anualmente.
40 mil toneladas anualmente de polietileno e polipropileno, tirando o PET. Tá? Uhum. Quando nós olhamos a demanda dessas empresas para 2025, porque essas demandas já estão contratadas. Nós temos um relatório mundial, e as grandes empresas já divulgaram quanto elas vão colocar de percentual, qual é o objetivo delas de colocar de percentual de plástico reciclado nas embalagens. Então, isso já está estabelecido. Se a gente somar o total das empresas que estão presentes no Brasil, nós precisamos de mais 80 mil toneladas para isso. Então, se você falar hoje com um reciclador de uma grande marca, né, a dificuldade dele é ter fonte. É ter exatamente alguém que consiga entregar para ele um plástico que tenha algo que somente as cooperativas, associações, MEIs conseguem fazer, que é ter um plástico que tenha origem. E isso é um ponto muito importante. O plástico tem que ter origem, porque uma grande marca, obviamente, ela não quer estar próxima de uma estrutura que seja, de repente, que tenha crianças trabalhando, que tenha... Então, assim, precisa ter uma origem, né? Precisa ter ali uma associação de catadores, uma cooperativa devidamente estabelecida para que o material chegue de maneira adequada para esse reciclador e ele possa seguir seu fluxo, né? Esse é um detalhe importante na cadeia. Então, assim, hoje, se você olhar essas 4 grandes empresas que reciclam, né? 3 delas estão no estado de São Paulo, uma no Paraná, e essas empresas demandam muito material. E a briga delas é exatamente aonde que eu vou ter mais cooperativas, mais associação para mandar material para a gente. Então, hoje, nós estamos nessa briga, ou seja, como é que a gente vai descobrir mais cooperativas, associações para poder ter esse material. Então, esse é o grande ponto. Tá, essa logística reversa que a grande marca é obrigada a fazer, ela consegue cumprir dizendo que comprou dessas 4 empresas, ou ela precisa de um outro mecanismo para comprovar essa logística reversa? Algumas conseguem, né? Então, vamos dizer assim, por exemplo, no caso da Unilever, ela consegue. Então, a Unilever tem feito um trabalho, como eu te falei, já de um bom tempo fazendo isso. Algumas outras empresas não conseguem por 2 razões, né? Talvez, primeira, ela pode ser uma empresa do setor alimentício, por exemplo, uma empresa que faça embalagem de chocolate, né? Então, da embalagem de chocolate não pode ser reciclado. O que pode ser é a embalagem que é o chamado a embalagem secundária, né? Você tem as várias caixas de chocolate, então vai num fardo plástico, aquela pode ser, mas a embalagem de chocolate não pode. Então, essa empresa, por exemplo, ela precisa recorrer aos chamados créditos de reciclagem, ou seja, ela precisa comprar um material que tenha tido uma certificação de que alguém coletou devidamente, alguém encaminhou para um reciclador devidamente e esse material foi reciclado. Então, se tiver isso gera o chamado crédito de reciclagem. São as empresas credenciadoras que a gente tem no Brasil hoje. O governo acabou de lançar o Recicla Mais, acho que a gente pode falar um pouco mais dele para regulamentar essa situação. Então, hoje, é possível você ter o plástico reciclado, ou seja, o físico, né, o grãozinho ali para fazer uma nova embalagem, ou você fazer com que o processo aconteça através de crédito. Legal. E por que isso é importante? Isso é importante porque ajuda a desenvolver a cadeia. É mais dinheiro na mão da cooperativa, mais dinheiro na mão da associação para poder se preparar, para poder se profissionalizar, e com isso o ciclo acontece, né? Pois não. Eu poderia dizer, então, que geralmente são empresas, indústrias alimentícias, né, que demandam crédito Recicla Mais. É porque o que acontece nas alimentícias hoje? Então, vou falar de 2 razões. A alimentícia é o grande ponto, ou seja, ela é de alimentos e ela não tem esse material. Se ela não usar PET, ela não tem outro produto para colocar. E ela precisa cumprir. Então, cumprir a logística reversa, cumprir os programas e o estabelecido em logística reversa, né, nas metas de logística reversa, todas as empresas têm que cumprir. Independente de ser do setor alimentício, de beleza, de higiene, tanto faz. O detalhe é que se você for de uma empresa de alimentos, você não tem o polietileno e o polipropileno reciclado para colocar em alimentos. Então, você já fica com dificuldade, né? E tem a dificuldade de ter o produto, ou seja, o processo de homologação e ter o produto. Aí ela tem que recorrer ao crédito. E tem as empresas que estão agora, né? Ou seja, tem empresas que já começaram bem antes, fecharam seus contratos, estão colocando regularmente nas suas embalagens o plástico reciclado. As que começam agora, porque o que acontece é isso, não é de uma hora para outra que eu consigo ter um plástico reciclado de upcycling. Muitas vezes eu preciso de investimento, as máquinas são europeias,
Então, eu preciso trazer esse material de lá. O investimento é alto. Eu preciso ter as chamadas fontes, ou seja, eu preciso ter novas redes de cooperativa, buscar esse pessoal para que eu tenha material. Porque se eu tiver máquina e não tiver fonte, não adianta nada, eu não vou conseguir produzir do mesmo jeito. E esse é o grande ponto, viu, Robson, que eu tenho falado muito para as grandes marcas. Eu falo, gente, se você tem um problema num plástico virgem, sei lá, você está comprando de um material, aconteceu que nem a gente teve um tempos atrás em um evento de um drone caiu numa petroquímica lá no Oriente Médio. Aquela petroquímica parou, então se eu fosse cliente daquela petroquímica, eu ficava sem meu produto. Eu pegava meu telefone, ligo para outras tantas do mundo, carrego o container e continuo produzindo sem problema. No plástico reciclado, não é assim. Por quê? Porque se eu não tenho o plástico, se ele não foi coletado, se alguém não foi lá no meio ambiente, retirou aquele material, trouxe para uma empresa, reciclou, eu não tenho o que fazer. Né? Eu não tenho fonte, eu não tenho saída para o material. Eu dependo dessa estrutura que está se formando no Brasil ainda. Tanto na parte de coleta, né? Nós coletamos ainda pouco, daí tem um trabalho forte para a cooperativa aumentar o seu trabalho, para a associação aumentar, e tem um grande ponto de ter mais empresas. Eu te comentei, nós temos 4 empresas que fazem plástico reciclado de alta performance hoje, rígidos, né, PE e PP, são 2 de flexível, uma em Santa Catarina e uma no Espírito Santo, e essas empresas hoje, por exemplo, aí na região de Vitória, nós não temos nenhuma, que faz um material que vai por uma grande marca. Né? Então, tem empresa de reciclagem de boa qualidade, tem que fazer um processo para chegar até lá, mas assim, esse é o tipo. No Nordeste, por exemplo, não temos outra, e tem consumo lá também. Então, a gente precisa desenvolver esse mercado. Então, as cooperativas do Nordeste, ou aí do Espírito Santo, ao ter o seu produto, precisa fazer esse produto viajar. Ele tem que sair daí e ir, por exemplo, para São Paulo para ser reciclado e ser entregue a uma grande marca. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo no Brasil e precisa ser bem estruturado. Né? E sem contar que nós temos produtos que, em função da sua localização, de onde ele está sendo descartado, ele não é reciclado, porque não tem estrutura de reciclagem ali. Uhum. Interessante. É um ponto. É muito legal esse papo, porque como a gente tem aqui associações participando do chat, associação de catadores, okay. É importante para elas perceberem qual o direcionamento que elas precisam dar do seu negócio, né? Porque é um negócio também. Assim, é um negócio e promissor. É claro, né? Assim, a gente tem um mercado praticamente inexplorado no Brasil de resíduos, né? E uma capacidade de geração de emprego e renda absurda, né? Absurda. Então, assim, a gente perceber da sua fala, essas oportunidades de negócio, que se você consegue vender diretamente para a indústria de reciclagem, você já consegue uma maior lucratividade. Não quero ser poliana aqui não, mas eu diria que dá para fazer as contas e ver que esse mercado está se transformando muito rapidamente. Eu acho que quem está em associação, quem está em cooperativa, fazendo um trabalho direitinho, cuidando porque essa cooperativa esteja devidamente legalizada, tudo direitinho, vai ter um futuro interessante aí pela frente. Deixar de ser um trabalho, diria assim, de pouca rentabilidade, né, e se transformar numa atividade rentável. Muito bom. Eu acho que como mensagem final da nossa live, a sua mensagem de otimismo, ela finaliza muito bem. Né? É só olhar pelo PET. Se a gente olhar para o PET nos ensina o caminho. Né? Inicialmente, a latinha nos ensinou, o PET veio logo atrás, ensinou. Acho que os próprios cooperados que estão aí sabem a quanto eles vendem, por exemplo, uma garrafa cristal prensada e quanto eles vendem um outro tipo de plástico. Né? Então, assim, a gente está vendo essa transformação e acho que, aliado à responsabilidade compartilhada, o capítulo 30 da 12.305, aliado a essa nova demanda, né, nós temos 80 mil toneladas que ainda não são ofertadas no mercado. Então, é um mercado de otimismo tanto para o reciclador, que quer entrar nesse mercado e produzir, né, um material de boa qualidade, como para quem está gerando a matéria-prima. Porque pensa com uma coisa, né? Hoje, essa associação e essa cooperativa, ela é um fornecedor de insumo para uma grande empresa. Isso. Ela não está catando, é um fornecedor de insumo, como se fosse uma prospecção de petróleo.
Essa empresa que está retirando o material do meio ambiente, fazendo esse ciclo, no final das contas, ele vai concorrer com a Braskem, com a Dow, que produz a resina virgem, porque vai para a mesma aplicação. Isso eu digo, né, Robson, acho que é importante a gente colocar isso. O que, que muda para um reciclador, se nós tivermos um reciclador aí ouvindo, né? O que, que muda se ele quiser entrar no material de alta performance? Muda o concorrente. Ele deixa de concorrer com outro reciclador e passa a concorrer com um produtor internacional de resinas. Só isso. Ele vai se homologar para fornecer material para um Omo, para um caiaque, para um seda, para um Ariel, para um tipo de material desse. Só isso. Então, assim, olha a importância que tem você se dedicar a coletar esse material e fazer ele com boa qualidade. Exatamente. O que a gente quer com o nosso projeto é justamente isso. Quando a gente fala da diferença entre preço e valor, né? Hoje você tem os catadores com uma remuneração que ela não está alinhada ao valor que o profissional tem para a sociedade, né? E aí, quando a gente tenta profissionalizar essa cadeia, né, tenta estruturar melhor a cadeia, e é esses bate-papos que a gente está trazendo justamente para nivelar e trazer conhecimento, e muitas vezes para as pessoas direcionarem o seu agir enquanto Isso. associado, né? Assim, é isso que a gente quer, entendeu? Que haja um alinhamento entre preço e valor, que eles recebam exatamente ou algo próximo daquilo do valor que eles têm para a sociedade.